Uma fala aqui do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que repercutiu muito ontem em todo o Brasil, sobretudo nas redes sociais. Em um evento a gente tem uma fala aqui que eu não posso simplesmente, não sou obrigado a ouvir sozinho, mas eu peço a gentileza das minhas parceiras aqui, a Berenice Leite e também a Guta Pini, e você que nos acompanha, também tenha paciência, mas eu preciso que você ouça isso com a gente agora, porque ontem o presidente Lula afirmou que não carrega o celular e criticou o uso excessivo da internet durante um discurso sobre a disseminação de notícias falsas. Segundo Lula, ele utilizou o aparelho apenas para questões de serviço por meio de assessores. Vamos ouvir a fala na íntegra. Eu não tenho celular. Eu só uso celular para minhas coisas de serviço que eu peço para os meus companheiros. Eu não carrego celular. Eu, ao invés de ficar carregando celular na mão, eu prefiro coçar outras coisas do que ficar celular na mão. Então, quando eu preciso falar com alguém sério, o dia que eu quiser falar com você, governador, pode ficar certo que nem eu vou pedir para alguém, me ligue para o governador. Quer falar com o Rui? Ele também vive com o celular na mão. Isso é um viciado. Isso é uma dependência digital. Não tem dependência química? Isso é dependência digital. Sabe? As pessoas estão desaprendendo a velhice. Vamos ver uma coisa. Antigamente, a gente, quando vocês eram menores, sentava na frente do sofá toda a família, pai e mãe, os filhos, para ver televisão, não é isso? Quando não tinha controle remoto, a briga era para ver quem vai ia levantar para mudar de canal. Aí arrumaram o controle remoto. A briga agora é para saber quem pega o controle remoto primeiro e vai ficar dono do canal. E depois da briga, quem é que sabe lidar com o controle remoto? Porque o controle remoto agora, antigamente era só ligar e desligar e mudar canal. Agora tem 80 coisas. A gente já coloca a letra, tira a letra, coloca inglês, tira inglês. Eu não sei fazer coisíssima nenhuma. Guta Pini, uma fala que pode ser classificada como indecente e também por usar palavras de baixo calão. Eu me lembro que anteriormente, ainda no governo de Jair Messias Bolsonaro, qualquer palavra utilizada ganhava uma proporção gigantesca, virava manchete nos principais jornais da mídia tradicional, mas eu não encontrei absolutamente nenhuma manchete citando essas palavras aí que foram ditas pelo presidente Lula ontem nessa cerimônia no Rio Grande do Sul. E se sair alguma coisa, Dani, vai ser assim, foi mais uma gafe, um deslize do presidente Lula. Agora, o Lula é isso aí. Ele não tem nada além disso para entregar. Ele não lê, ele já disse várias vezes que nunca leu um livro inteiro e recebeu aí vários diplomas de universidades, isso só depõe contra as universidades. Então, veja a vergonha que é para o brasileiro ter esse cidadão aí no palanque como presidente da República. Ele não consegue manter um discurso sério sem tratar dessas questões de forma tão vil, tão baixa. Isso é um presidente da República, é o chefe de Estado, é o chefe de governo. É esse o presidente que quer retomar as relações internacionais no Brasil, que quer fazer relações comerciais com o mundo, quer estar sentado nos assentos da ONU e Conselho de Segurança. Esse é o cidadão que não consegue articular uma frase inteira que faça sentido. É muito baixo, é muito triste que o presidente da República do Brasil seja isso aí. A gente espera que um dia a gente possa olhar para o chefe de Estado do Brasil e sentir algum orgulho, que alguém que pelo menos tenha apreço pela leitura, pela boa oratória. O que o Lula traz é só populismo e piadismo para tentar agradar ali alguma massa, mas nem isso ele consegue. É de uma baixeza, de uma vileza, envergonha os pagadores de impostos. Na análise da nossa espectadora Wanda Maria Barbosa Medeiros, essa fala do presidente é vulgar, simples assim. Bom, são 7h55, ainda nesse mesmo evento ontem que aconteceu na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o presidente Lula voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quebrou aquela trégua. Vamos ouvir. Vocês já perceberam que
que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter. É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Em tom eleitoral, Lula afirmou que 2026 será o ano da comparação entre o seu governo e as gestões de Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro. Passamos o ano inteiro de 2025 recuperando esse país, plantando as coisas, cuidando da terra, colocando fertilizante, e agora nós vamos começar a colheita. E aí é que eu quero o apoio de vocês. Primeiro, nós precisamos transformar o ano de 2026 no ano da comparação. O ano da comparação. Vamos pegar a data que foi feito o impeachment da Dilma em 2016. Vamos pegar o governo Temer e o governo Bolsonaro. E vamos fazer uma comparação. O que nós fizemos em 3 anos com o que eles fizeram em 7 anos. Bom, temos 2 pontos para poder discutir com você, Berenice Leite, e com a Guta Pini. Começo por você, Berenice Leite, sobre esta quebra de Lula, daquela trégua que havia sido estabelecida com o presidente norte-americano Donald Trump. Quero a sua análise. Bom, o presidente Lula não consegue ficar muito tempo em paz, ainda mais quando se trata, né, dessa relação entre Brasil e Estados Unidos. São governos hoje com ideologias diferentes, né? Nós não vivemos aqui no nosso país hoje numa democracia plena, mas sim numa democracia relativa. E todos esses avanços comerciais que o Brasil teve, retirada de sanções, se deve única e extremamente à iniciativa do presidente dos Estados Unidos, porque para Lula estava muito confortável as sanções que o país aqui estava sofrendo, até porque a nossa economia vai de mal a pior, a inflação está lá em cima, o número de dependentes do Bolsa Família já chega a 94 milhões de pessoas. Olha para esse número, né? Pessoas que dependem do Estado. E para o Lula isso é muito confortável. Esses avanços, como eu disse, foram uma iniciativa do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, que quando trouxe ali as suas exigências, conseguiu fazer um acordo melhor com o presidente Lula e acabou saindo por cima. Mas o fato é que eles não têm ideais semelhantes, né? O governo Lula, ele não investe no nosso país, ele suga a máquina pública, ele tem ministérios exorbitantes que ultrapassam o limite da razoabilidade. E nesse sentido agora, como nós estamos em um ano eleitoral, eles vão viver de mentiras, eles querem pregar para o país que nós estamos vivendo em um crescimento econômico, um crescimento que não existe. Basta você ir no supermercado, Daniel, e tentar usar ali R$100 para comprar algum tipo de alimento, você volta no máximo com uma sacolinha, né? Tá tudo muito caro. E mesmo assim, eles vivem aí nesse paraíso paralelo, onde o Brasil estaria surfando numa economia maravilhosa, uma economia pujante, onde todo mundo tem comida na mesa, o que não é verdade. E ele já dá indícios de como que vai ser essa campanha, né? Numa comparação, vai trazer dados falsos, certamente, e tendo ali um homem de confiança dentro do IBGE, um instituto que é um parâmetro, né, de tudo que nós temos em vários setores do nosso país. Um homem de confiança que manipula os dados do principal instituto que tem essa competência e que vai, certamente, vamos lembrar aqui, né, que na época que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o governo, eles estavam falando que o Brasil estava no mapa da fome. E agora, surpreendentemente, né, nós saímos do mapa da fome. Você vai ouvir muito isso esse ano por parte do governo do PT, que vai trabalhar principalmente em cima dessas camadas, do povo mais humilde, que depende dos benefícios e que vai, mais uma vez, usar desse artifício para tentar se perpetuar no governo. Vai falar que o governo da direita vai acabar com o Bolsa Família, com os programas sociais.
Tudo isso baseado em mentiras, ilações, e a gente sabe que é um governo que não cresce, que já ficou no poder por mais de 20 anos e está aí o nosso país rastejando mais uma vez, Daniel. E você, Guta Piñi, como avalia aí essa proposta de Luiz Inácio Lula da Silva de transformar 2026 em o ano da comparação, nas palavras dele, uma espécie de confrontação direta que ele sugere da gestão dele com os governos anteriores de Jair Messias Bolsonaro e de Michel Temer? Eu acho interessante que a cada ano ele fala, esse vai ser o ano da colheita. Então, a colheita não chega, né? Então, eles estão semeando, mas a colheita benéfica para o povo brasileiro não vem. E agora ele fala que é o ano da comparação, porque ele vai sair em campanha e ele tem a máquina na mão. Eu queria trazer um ponto que eu entendo, talvez a oposição não tenha prestado muita atenção, que pode ser um discurso que o Lula vai usar muito em 2026 contra essa história do monitoramento do Pix, porque vejam só, o governo vai monitorar as transações acima de R$ 5.000 para poder daí cobrar imposto de renda. Só que esse imposto só vai ser cobrado no ano que vem, na declaração do ano que vem. Então, o que acontece? Esse ano inteiro, o Lula poderá usar o discurso de que a extrema-direita mente quando fala que o Pix vai ser taxado, monitorado, e ninguém fala que o Pix vai ser taxado. Mas ele vai dizer o tempo inteiro, quantos Pix você fez esse ano, esse mês? Você foi taxado de alguma forma? Não foi, porque a consequência dessa movimentação financeira vai acontecer no ano que vem. Então, veja o quanto isso é maléfico para a população, que muitos deles não estão entendendo o que está acontecendo, vão pagar o preço no ano que vem, quando as eleições já tiverem passado. Então, esse é um discurso que a oposição, se quiser combater essa empreitada do Lula, precisa estar muito atenta para chamar a atenção da população brasileira. O Lula tem a máquina na mão, então ele vai querer trazer essa comparação com a extrema-direita, e um dos pontos é isso, que é a desinformação, as fake news que a extrema-direita faz. Então, talvez seja um ponto de atenção para a oposição, essa questão do monitoramento das transações, cuja consequência só virá no ano que vem. Então, o Lula terá 2026 inteiro para surfar nessa onda de fake news da extrema-direita. E nesse mesmo evento em que discursou o presidente Lula, o governador Eduardo Leite pediu respeito a reagir a vaias durante esse evento. Vamos ver o que aconteceu. Senhoras e senhores, me permitam dizer uma coisa a vocês aqui. Na última eleição, o Brasil teve um presidente eleito por 50,8% dos votos. 49% da população votou em outro candidato. Se vocês desejam união e reconstrução, não simplesmente hostilizem quem pensa diferente. Isso não leva a lugar nenhum. A efetiva união que a gente quer para o nosso país envolve respeito. Respeito às funções, respeito às pessoas, respeito aos ambientes. Aqui é um ambiente institucional, é o presidente da República, não é um comício eleitoral. É o governador do estado, eleito pela mesma população que escolheu o presidente. Muito boa tarde a todos. Pessoal, este é o amor que venceu o medo? Não, né? Então vamos respeitar. Por favor. Nesse leite, a gente acompanhou aí as imagens, essa fala do governador e pré-candidato à presidência, o Eduardo Leite. Ele pode disputar com Lula o Planalto, caso a sigla dele, o PSD, a sigla de Gilberto Kassab, opte por um nome próprio nessa corrida presidencial desse ano de 2026. Ele até usou ali, Berenice, pelo menos em 2 ocasiões ali, slogans relacionados às campanhas eleitorais, tanto do PT no ano de 2022, nas últimas eleições, que é ele destacou ali, o amor venceu, e aí ele faz essa pergunta, esse é o amor que venceu o medo?
Enfim, e também menciona um slogan que é do governo Lula, de união e reconstrução, se é isso que vocês querem, se é união e reconstrução, enfim. Quero a sua análise aí desse momento um tanto quanto desconcertante também, tendo em vista que, de fato, se tratava de um evento público, não um palanque eleitoral, não é? Mas é que o presidente Lula só discursa para sua militância, Daniel, e ali para ele era um palanque eleitoral. Agora, em relação ao governador Eduardo Leite, está aí a colheita, né? Ele está colhendo o que ele plantou. Na verdade, ele é de um partido de centro, o PSD, que tem ministérios dentro do governo Lula, mas não é considerado, na sua base, um partido de esquerda. E a esquerda não tem diálogo, né? Não tem amor. E ele acabou pegando uma pilha ali da militância que vaiou ele, né? Acho que um comportamento que ele deveria ter evitado, né? Poderia muito bem ter ignorado as vaias e seguido com o seu discurso. Ficou ainda mais feio, porque ele acabou ali inflando ainda mais o público que estava ali assistindo ele contra si, né? Porque acabou jogando na cara que a esquerda não tem amor, não tem empatia, muito menos educação para escutar um governador de estado que está discursando. Eles não toleram, né, uma democracia, eles não toleram ouvir opositores ou possíveis aliados. Vejam, o próprio Eduardo Leite citou essa possibilidade, né, de ser um aliado do governo Lula para essa chapa que deve estar sendo construída aí ao longo deste ano de 2026. Eduardo Leite também já foi cotado, inclusive, para ser um presidenciável, né? Ele é do partido do Kassab que é considerado aí um dos principais caciques políticos e articuladores no nosso país. No entanto, Eduardo Leite está em baixa, vamos lembrar que ele já está no seu segundo mandato enquanto governador e só se elegeu nesse último pleito, melhor dizendo, né? Porque teve ali os partidos de esquerda que no segundo turno acabaram apoiando ele e por isso ele acabou vencendo o Onyx Lorenzoni, né? A direita tinha apenas o Onyx lá no Rio Grande do Sul o representando e os votos da esquerda foram no segundo turno para o Eduardo Leite e ele acabou ultrapassando o Onyx, que no primeiro turno estava à frente na votação. Então, é um nome irrelevante, vamos acompanhar, né, o que ele pode ser aí, candidato nessas eleições de 2026. Mas fica a dica para o governador, né, nesse tipo de situação, é pior você pegar a pilha do público, é melhor seguir com seu discurso, porque ele acabou ali causando ainda mais, né, um ambiente hostil para si mesmo, Daniel.